Uma explosão gigantesca abalou o coração estratégico do Irã. Na manhã deste sábado, o porto de Shahid Raja'i, na cidade de Bandar Abbas, foi sacudido por uma detonação tão poderosa que quebrou janelas a quilômetros de distância. De acordo com a mídia estatal iraniana, ao menos 195 pessoas ficaram feridas. E dezenas podem ter perdido a vida no local. Imagens arrepiantes tomaram conta das redes sociais. Uma imensa nuvem de cogumelos subiu aos céus, semelhante àquelas vistas em testes militares de alto impacto. Antes de seguir, se você gosta de ficar por dentro dos principais acontecimentos militares e estratégicos do mundo, já se inscreve no Militar World, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que a grande mídia não mostra. Voltando ao que aconteceu, o impacto foi tão forte que causou danos estruturais em prédios comerciais e residenciais próximos ao porto. Um funcionário do Centro de Gerenciamento de Crises local confirmou que vários contêineres armazenados na área do cais explodiram e que equipes de emergência foram acionadas imediatamente para evacuar feridos e conter o incêndio de proporções colossais. O porto de Shahid Raja'i é simplesmente o maior porto comercial do Irã, responsável por cerca de 50% de toda a carga movimentada no país. Localizado no estratégico Estreito de Hormuz, por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial, Bandar Abbas não é apenas vital para o comércio civil, ele é também uma veia fundamental para a logística militar iraniana. Qualquer evento dessa magnitude em Bandar Abbas representa um golpe direto nas capacidades econômicas e militares do Irã. Mas o que torna essa explosão tão intrigante é o que veio à tona logo depois. Fontes locais começaram a relatar que o armazém atingido armazenava algo muito mais sensível do que cargas comerciais comuns. Segundo essas fontes, o local guardava componentes e combustível para mísseis. Mais precisamente, materiais relacionados a projetos de mísseis balísticos avançados, como o Khaybar-Shekan e o Fateh 110. Esses mísseis são parte central da capacidade de dissuasão do Irã contra possíveis ataques de Israel, dos Estados Unidos e de aliados árabes do Golfo. E o que é ainda mais grave, o combustível armazenado seria combustível sólido, um tipo de propulsor de alta energia, extremamente volátil, importado da China para projetos militares secretos. Se essas informações forem confirmadas, o que temos diante de nós não é apenas um acidente industrial. Trata-se de uma possível sabotagem em plena guerra silenciosa entre potências globais. Neste sábado, no exato dia da explosão, o Irã havia iniciado uma nova rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã. Coincidência? Ou seria um recado claro para Teherã? Sabotagem é uma palavra forte, mas no Oriente Médio ela é quase rotina. Israel, através do seu serviço de inteligência Mossad, é conhecido por conduzir operações cirúrgicas de sabotagem contra instalações nucleares e militares do Irã. A explosão em Natanz, em 2020, que destruiu uma importante instalação de enriquecimento de urânio, foi atribuída a operações de sabotagem israelenses. O timing desta explosão levanta ainda mais suspeitas. Especialistas militares já alertam que o armazenamento de combustível sólido para mísseis em áreas civis é extremamente arriscado. Este tipo de combustível é altamente instável e pode ser detonado por simples falhas de temperatura, impacto físico ou até mesmo cargas eletromagnéticas específicas. Mas e se não foi um acidente? Dentro do Irã, a guerra de sombras é constante. Em 2022, por exemplo, o programa nuclear iraniano sofreu uma série de acidentes misteriosos que paralisaram suas atividades por meses. Várias figuras ligadas aos programas de mísseis e drones foram eliminadas em ataques nunca oficialmente reivindicados. Agora, o mistério se repete. Autoridades locais afirmam que uma investigação já foi iniciada, mas evitam até agora dar detalhes sobre o que realmente estava armazenado no local. Nem o governo iraniano, nem o governo americano emitiram comunicados confirmando o conteúdo dos armazéns. Se os rumores se confirmarem, a explosão representa um duplo desastre para Teherã: perda de materiais militares críticos e enfraquecimento da posição iraniana nas negociações nucleares. Além disso, expõe vulnerabilidades graves na segurança dos seus próprios arsenais. E há ainda um outro risco oculto: o impacto geopolítico. Bandar Abbas é um dos pontos-chave do Estreito de Hormuz, por onde fluem milhões de barris de petróleo diariamente. Se houver percepção de instabilidade real naquela região, os mercados internacionais reagem imediatamente, como já aconteceu em crises anteriores envolvendo o Irã. Um acidente como esse, se confirmado como sabotagem, poderia desencadear retaliações severas do Irã contra alvos americanos, israelenses ou mesmo países árabes aliados aos Estados Unidos.
Teherã possui capacidades militares assimétricas consideráveis, incluindo drones suicidas, mísseis balísticos de médio alcance e forças de operações especiais. E mais, a Guarda Revolucionária Islâmica tem investido pesadamente em mísseis de combustível sólido, justamente para reduzir o tempo de preparação e lançamento, aumentando a capacidade de resposta a eventuais ataques. O Khaybar-Shekham, por exemplo, é um míssil balístico de terceira geração que pode ser lançado rapidamente e é muito mais difícil de interceptar do que os mísseis líquidos tradicionais. Ainda foi relatado que os russos frequentemente atiravam por cima ou através de suas próprias unidades de reconhecimento, sem qualquer consideração pelo risco de fogo amigo, tudo na tentativa de atingir as posições defensivas ucranianas assim que fossem localizadas. Esse aumento visível na frequência dessas operações foi interpretado pelos ucranianos como um sinal claro de que os russos estavam prestes a lançar um novo ataque, o que lhes permitiu preparar suas defesas com antecedência. Diante dessa percepção, os ucranianos intensificaram suas operações de vigilância por meio de drones, focando em localizar e eliminar essas unidades de reconhecimento russas antes que pudessem se aproximar das linhas defensivas principais e expor os soldados ucranianos ao fogo de artilharia, fora do alcance das armas de fogo direto das unidades ucranianas. Essa capacidade de detecção antecipada foi crucial, permitindo que as coordenadas das posições inimigas fossem rapidamente repassadas para os batalhões de drones mais experientes e altamente treinados, que então enfrentaram as unidades russas antes que estas alcançassem o rio. Imagens de combate geolocalizadas revelaram como os operadores de drones ucranianos, utilizando drones kamikazes, atacaram veículos russos que se dirigiam à margem do rio. Os russos, na tentativa de minimizar as chances de detecção, enviavam tanques isolados ou veículos blindados de transporte de tropas em pequenos grupos. No entanto, em uma dessas imagens, é possível ver um drone kamikaze FPV ucraniano atingindo um grupo de soldados russos que haviam acabado de desembarcar de um veículo de combate de infantaria do modelo BMP-1. Após o impacto do drone, outras imagens captadas por um drone de observação mostram a tripulação do veículo russo entrando em pânico, tentando fugir do local antes da chegada de outro drone. Infelizmente, para os soldados russos que haviam se agrupado fora do veículo, a tripulação do BMP perdeu qualquer senso de consideração e, ao fugir em marcha ré, acabou atropelando e esmagando vários dos próprios soldados antes de abandonar a área e deixá-los para morrer. Outras imagens revelaram que os ucranianos também atacaram caminhões militares de transporte do modelo Ural. Esses ataques foram realizados tanto com drones kamikazes FPV quanto com granadas lançadas por drones, destruindo tanto os soldados quanto os equipamentos a bordo desses veículos desprotegidos que não possuíam qualquer blindagem. Devido ao grande número de veículos perdidos, os comandantes russos passaram a enviar soldados a pé para reforçar suas posições ao longo do rio. No entanto, essas unidades de infantaria também foram rapidamente atingidas, seja por drones kamikazes, seja por explosivos lançados do ar. Por fim, as imagens de campo mostraram que nem mesmo os soldados russos feridos e utilizando muletas escaparam de serem enviados à linha de frente. Essas circunstâncias forçaram os ucranianos a eliminar até mesmo esses alvos lentos, já que continuavam armados e, portanto, representavam um risco real mesmo em suas condições debilitadas. Resumidamente, o que se viu foi uma tentativa russa de reunir forças ao longo da margem do rio Oskió, realizando operações de reconhecimento que, em sua maioria, foram rapidamente frustradas pelos operadores ucranianos de drones. Apesar de terem concluído a reorganização de suas unidades, os comandantes russos já aparentavam sofrer com a escassez de reservas. A situação chegou a um ponto crítico, a tal ponto que soldados feridos e com mobilidade reduzida foram enviados para o combate, evidenciando o estado de emergência das forças russas. A incapacidade russa de reforçar sua presença nas proximidades do rio com veículos blindados e infantaria está reduzindo significativamente sua capacidade ofensiva e sua habilidade de lançar novos assaltos nessa região. A resistência ucraniana, utilizando-se do uso estratégico de drones e do reconhecimento antecipado, conseguiu impedir de forma eficaz que os russos abrissem uma nova linha de avanço. Se você é contra a invasão da Ucrânia e quer apoiar nosso trabalho diário, considere se inscrever aqui no canal Notícias Ucrânia TV. Aqui você encontrará atualizações estratégicas exclusivas, resumos de todos os frontes e vídeos periódicos de análise tática. Ao se inscrever, você não apenas apoiará este canal, mas também fortalecerá o jornalismo independente. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um dia e até o próximo relatório.